Olá, pessoal! Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Eliane Reis, sou a fundadora do Momento Estudar, o blog, né, e nossas redes sociais, o canal. A gente está trabalhando aqui uma sequência, né, uma série, a gente está estudando contabilidade geral básica do absoluto zero, então se você perdeu algum vídeo, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. E vou deixar aqui nos cards também, em algum momento, eu nunca sei o lado que fica, então vou deixar aqui nos cards, tá? A gente vai dar sequência, então, na aula anterior a gente viu sobre as teorias das contas, agora a gente vai começar com a natureza das contas, então a partir de agora a gente vai precisar de total atenção para que você não fique com nenhuma dúvida. E aí é lógico, se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu tô sempre atento aos comentários e eu vou responder a maior quantidade de comentários possíveis, tá? Antes da gente começar, eu tenho que pedir, né? O conteúdo aqui é gratuito, vocês vão pagar com curtidas e se inscrevendo no canal. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber as notificações das nossas próximas aulas, vídeos, atividades que a gente fizer por aqui. Se inscreva, curta o vídeo, né? Perdi o que eu ia falar. Curta o vídeo, tá? Então eu preciso ter esse feedback, saber se vocês estão gostando, e aí é curtindo o vídeo que eu vou saber se vocês estão gostando do conteúdo que tá tendo aqui, porque senão não vou nem dar sequência nas gravações, né? Eu peço também para você indicar o canal para os seus amigos que estão estudando contabilidade, independente do objetivo, se é para concursos, exame de suficiência, exame de qualificação técnica, enfim. Na descrição aqui do vídeo tem aqui também os links dos nossos cursos que estão com as matrículas abertas, tanto o Momento de Estudar para o CRC, caso você esteja estudando para o exame de suficiência, quanto o nosso curso regular de contabilidade geral, caso você esteja estudando para concursos ou esteja na graduação e precise de aulas de revisão, aulas de revisão, esqueci o termo, ou se você é profissional contábil e quer se atualizar, quer estudar contabilidade geral com a gente, tá? Então, todas as informações estão no link aqui na descrição do vídeo. E é claro, se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente também através das nossas redes sociais. Você consegue chamar a gente por WhatsApp, tem o link aqui, todos os nossos links estão na descrição aqui do vídeo, né? Mas caso você esteja indo lá no Instagram, se você usa Instagram, o nosso perfil lá é o Momento de Estudar, tá? Então, @Momento de Estudar, e tem o meu pessoal que é o Reis Eliane 2. A letra continua uma miséria, né, gente? Mas eu tô tentando. Eu confesso que eu tô tentando fazer isso, essa realidade mudar, mas tá complicado, viu? Então, esses são os nossos perfis no Instagram, tá? Você pode seguir lá, você pode chamar no direct para tirar qualquer dúvida, além do nosso blog, né, que é o momentodestudar.com.br, todas as informações e tudo tá lá também, tá? Bom, na última aula, então, a gente viu sobre a teoria das contas, agora a gente vai começar falando sobre a natureza das contas. Eu pedi para vocês baixarem o plano de contas que eu deixei disponível para vocês na aula anterior, a aula teoria das contas. Então o link, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para você baixar o nosso plano de contas totalmente gratuito. Lá no Instagram, @Momento de Estudar, também tem lá o link para vocês baixarem, tá? É o mesmo plano de contas, o link tá no destaques, baixa aqui. Vou colocar aqui, baixa aqui. Tem um destaque lá e aí eu deixo algumas coisas para vocês baixarem por lá, tá? Então, baixe o plano de contas para você ir se orientando a partir de agora, você ir acompanhando as aulas, porque vai ficar mais fácil, você pode fazer as anotações nele, né? Então, vai ficar mais tranquilo. Bom, a gente viu então a gente viu as contas patrimoniais, que elas são, então, a gente tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. A gente viu que o conjunto de ativo,
Então, a gente viu, então, o conjunto das contas patrimoniais que a gente são formados pelo ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Nós vemos que o ativo é formado pelo conjunto de bens e direitos. O passivo são as obrigações. E o patrimônio líquido, né, levando a palavra líquido, porque só patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. O patrimônio líquido é o valor residual dos ativos menos os passivos. A gente viu tudo isso nas aulas anteriores. Agora a gente vai dar sequência, então, partindo a partir dessa aula, a gente vai começar a entender como que a gente faz para a gente poder, então, debitar, acreditar, fazer então lançamentos e aí para a gente produzir as nossas demonstrações contábeis. Então eu julgo que essa aula é uma das principais, uma das mais importantes, tá? Para que a gente consiga então dar sequência. E aí é lógico, se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Do nosso vídeo. Bom, então deixa eu apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui. A gente tem, então, as contas patrimoniais. E a gente tem também nas contas de resultado, mas a gente vai ver isso na sequência, tá? Então, a gente sabe, então, começando do básico. O ativo, a gente tem que o ativo tem a natureza devedora. Então, guarda isso. Todas as contas que pertencem ao ativo têm natureza devedora. E todas as contas do passivo e do patrimônio líquido possuem natureza credora. Isso é o básico da contabilidade. Então, as contas do ativo têm natureza devedora, as contas do passivo e do patrimônio líquido têm natureza credora. É isso que a gente tem. Nós temos duas naturezas de contas, a natureza devedora e a natureza credora. E tudo vai gerar em torno dessas duas naturezas, tá? A gente não tem uma variação, não tem uma divisão, só é isso. Ou a conta é devedora ou a conta é credora. A conta do plano de contas. Então, cada conta... Cadê o meu plano de contas? Tá aqui. Então, cada conta do nosso plano de contas, você viu, você baixou aí, você viu que tem várias páginas, né? Que tem 2, 4, 6, 8, 10 páginas. Então, são 10 páginas só de contas. Cada conta aqui tem uma natureza. E é isso que a gente vai se basear para poder fazer um lançamento. E é através do lançamento que a gente vai formar as nossas demonstrações contábeis. Então, as contas do ativo têm natureza devedora, as contas do passivo e do patrimônio líquido têm natureza credora. Bom, quando a gente tem, então, uma natureza devedora, a gente vai, então, aumentar o seu saldo no lado devedor daquele lançamento que a gente vai fazer. Então, nas contas do ativo, a gente vai aumentar o saldo dele fazendo o lançamento do lado devedor, do lado do débito. Tá? E as contas do passivo e do patrimônio líquido, a gente vai aumentar o saldo dessas contas no lado credor. Então, a gente vai fazer o lançamento de crédito para a gente aumentar o saldo dessas contas. Então, por isso que eu coloquei um sinalzinho de mais aqui. Então, recapitulando, nós temos então o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Eles são grupos de contas. Dentro do ativo tem várias contas, dentro do passivo tem várias contas, dentro do patrimônio líquido tem várias contas. As contas do ativo vão aumentar o seu saldo quando a gente fizer um lançamento de débito, porque ela tem a natureza devedora. Então, quando a gente fizer um lançamento de débito, a gente vai debitar um lançamento aumentando o saldo dessa conta, porque a gente viu que as contas têm natureza as contas elas vão representar pra gente, elas vão ter uma representação quantitativa em valor, né? Esse valor desse saldo dessa conta, ele vai aumentar quando a gente fizer um lançamento de débito nessa conta. Por quê? Porque ela tem natureza devedora. Para as contas que têm natureza credora, que são as contas do passivo e do patrimônio líquido, a gente vai aumentar o seu saldo quando a gente fizer um lançamento de crédito
lá quando a gente for fazer para aumentar o saldo. Vou até tirar esse tracinho aqui, porque senão fica parecendo que é subtração, né? Quando a gente for aumentar o saldo dessas contas, a gente vai fazer um lançamento de crédito para poder aumentar esses saldos, tá? Então, é isso. E aí, como que a gente vai saber isso? A gente vai aprender isso padronizado, isso é um padrão, tá? E a gente tem, lógico, as exceções que a gente vai ver aqui, mas o padrão é esse. As contas do ativo são contas de natureza devedora e a gente vai aumentar o seu saldo fazendo lançamento de débito. As contas do passivo e do patrimônio líquido possuem natureza credora e a gente vai aumentar o seu saldo fazendo o lançamento de crédito. Basicamente, é isso que a gente vai começar aqui a entender. No nosso balanço patrimonial, que é um esqueminha muito simples e básico que a gente viu desde as aulas anteriores, a gente tem então o conjunto do ativo, o conjunto do passivo e o conjunto do patrimônio líquido. A gente tem então que todas as contas do ativo têm natureza devedora, todas as contas do passivo têm natureza credora, todas as contas do patrimônio líquido têm natureza credora. É isso que a gente viu. A gente tem então o ativo é formado pelos bens e direitos. Se o ativo tem natureza devedora, os bens e os direitos também têm natureza devedora, certo? As contas do passivo é representado pelas obrigações e elas têm natureza credora. O patrimônio líquido tem natureza credora. E existe uma exceção. Qual é a exceção? A exceção são as contas que são chamadas de retificadoras. Então, quando a conta é uma conta retificadora, a gente tem então as contas retificadoras do ativo, as contas retificadoras do passivo, e aí ela vai apresentar uma natureza que seja contrária à natureza predominante do grupo. O que é a natureza predominante? A natureza predominante é o que a gente viu, que o ativo tem natureza devedora, o passivo tem natureza credora e o patrimônio líquido tem natureza credora. Essa é a natureza predominante do grupo. As contas retificadoras, elas vão ter contas contrárias à natureza. Então, como eu te disse, só tem duas naturezas, ou a natureza devedora ou ela é credora. Se a conta é retificadora do ativo, então a natureza vai ser o quê? Contrária, ela é credora. Se a conta é do passivo e ela é uma conta retificadora do passivo, ela tem natureza o quê? Devedora. É sempre o contrário, porque só existem essas duas naturezas, tá? Então, a gente vai dar sequência aqui. Aí, a gente tem o método das partidas dobradas para a gente começar a fazer os nossos lançamentos. Então, esse método, ele surgiu com o Luca Pacioli lá em 1494. E a gente vem utilizando ele até hoje. É lógico que ele vem aqui, aí eu coloquei aqui, né, falando que é da Itália, do século XIV, enfim. Isso depois você paralisa o vídeo para dar uma lida aqui. No método das partidas dobradas, a gente vai fazer os lançamentos no formato de T. O que é esse T? É isso que tá aqui. Um T é um T, né? Como se você fosse escrever, por exemplo, tatu, e aí você vai apagar o atu e vai ficar só o T. Aqui em cima você vai escrever o nome da conta e a gente tem dois lados. Aqui o lado do débito e o lado do crédito. São sempre esses lados. Então, quando você vai debitar uma conta, você vai colocar o saldo aqui. Quando você vai creditar uma conta, você vai colocar o saldo do lado de cá, tá? É sempre assim, e aí a gente vai se basear nisso para poder estudar a contabilidade, né? A contabilidade, ela gira em função disso. Então, quando a gente vai fazer os lançamentos, a gente vai fazer nesse T, que a gente chama de um formato de T, Tzão, um razonete em T, ou no razonete, tá? Os razonetes, eles vão ser representados por esses T's, e a gente vai fazer os nossos lançamentos dessa forma. Aqui na conta é a conta do nosso plano de contas. Então, cada uma dessas contas aqui vai ter um T desse para a gente poder fazer o lançamento quando for débito ou quando for crédito, tá? Então, quando a gente tem uma conta de natureza devedora, a gente vai lançar do lado do débito, então devedora. Quando a gente tem o lançamento de uma conta credora, a gente vai fazer do lado do crédito, tá? É basicamente isso que a gente precisa aprender.
Então, a gente vai pegar uma conta devedora. A conta devedora, ela vai aumentar o seu saldo quando a gente fizer um lançamento do lado do débito. Se a gente precisar, então, diminuir esse saldo, a gente vai fazer o lançamento do lado do crédito. A conta devedora, então, um exemplo, são as contas de ativo e as contas de despesa. Lembrando que o ativo é uma conta patrimonial e as despesas é uma conta de resultado. São grupos, né? Dentro do ativo nós temos várias contas e dentro das despesas nós temos várias contas, tá? Então são grupos aqui para a gente poder simplificar. E aí depois a gente vai fazer exemplos e tal, para a gente poder pegar exemplos de contas simples específicas. Então nas contas devedoras a gente vai aumentar na conta do lado do débito e a gente vai diminuir o saldo do lado do crédito. Nas contas credoras é o contrário, a conta credora, então, ela leva o lado credor, crédito, então a gente vai aumentar o saldo do lado do crédito e a gente vai diminuir o saldo do lado do débito. Exemplos de contas credoras, a gente tem o passivo, o patrimônio líquido e as receitas. O passivo e o patrimônio líquido são contas patrimoniais e as receitas são contas de resultado. E aí a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, conta credora, o lado do crédito vai aumentar o seu saldo, o lado do débito vai diminuir o seu saldo, tá? Então, para cada conta que a gente tem no nosso plano de contas, a gente vai ter essa situação. Ou a gente debita ou a gente credita para aumentar o seu saldo ou diminuir o seu saldo quando a gente for fazer um lançamento. Então, temos aí, então, as contas do ativo e das despesas, elas vão aumentar o seu saldo a débito e elas vão diminuir o seu saldo a crédito. As contas do passivo, patrimônio líquido e receitas vão aumentar o seu saldo a crédito e diminuir a débito. Note que é sempre o contrário um do outro, tá? A gente não tem uma outra situação, ou é débito ou é crédito. Bom, aqui é um plano de contas. E eu vou deixar essa parte para a gente ver no nosso próximo item, porque aí a gente vai começar a fazer um balanço de verificação, tá? Aí a gente vai conseguir entender melhor toda essa parte aqui, utilizando os lançamentos. Então, nesse momento, entenda isso, baixe o plano de contas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não é exatamente esse formato, ele tem uma capa, tá mais bonitinho, aqui tá tudo rabiscado e sujo, né? Então, você vai ter o seu próprio plano para fazer as suas próprias anotações. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e indicar esse canal para os seus amigos que estudam contabilidade, para os amigos, para os vizinhos, para os inimigos, para o grupo da família, para todo mundo, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais!